Oiê, sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu trouxe uma maquiagem em pele negra simplesmente impecável, gente. Eu quis trazer uma proposta em que o foco fosse a pele, né, mais trabalhada e os lábios mais trabalhados, assim como os meus aqui, e trouxe um olho mais discreto, porém com muita técnica, né, que é um olho mais alongado. Comecei também essa maquiagem mais diferente, né? Comecei pelo olho e é como eu sempre falo, não tem certo ou errado. Cada técnica é uma forma que você vai trabalhar. E é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, não se esqueça daquele clássico joinha, comentário, compartilhamento, tá? Pra me trazer sempre mais vídeos assim pra vocês. E nós já iniciamos hoje com a pele da nossa modelo devidamente limpa e agora a gente vai começar as hidratações. Igual do vídeo anterior, a gente vai fazer duas etapas. Uma etapa de hidratação líquida e a outra em creme. A gente vai utilizar hoje a bruma da Francine para iniciar essa hidratação. Pode fechar o olho. Vou borrifar por todo o rosto. E já vamos vir com o pincelzinho, ó, para ter certeza que espalhou, pegou, né, todos os pedacinhos do rosto. Primeira hidratação feita, agora a gente vai para a segunda, que é com o hidratante da Cole Beauty. Esse hidratante é excelente, gente, ele deixa um viço lindo na pele, ele é mais denso, assim, até que ele escorre, mas quando você vai aplicar na pele eu sinto que ele é mais denso, mas é muito bom. Então a gente vai aplicar sem segredo por todo o rosto. E também com um pincelzinho menor, depois a gente vai aplicar abaixo dos olhos. Feito toda essa aplicação, eu vou vir com os meus dedos mesmo e vou dar uma massageada no rosto para ter certeza que o hidratante foi em todas as partes que a gente precisa. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente preparou a pele dela para a pele dela ir absorvendo isso tudo, mas enquanto isso a gente vai fazer a parte de cima aqui dos olhos, tá? Então é muito interessante você preparar a pele antes para que no momento que você esteja fazendo os olhos, a pele vai tendo todo aquele tempo para absorver. Mas assim, cada maquiagem é uma maquiagem e cada técnica a gente faz de uma forma. Vamos utilizar a paletinha da MAC de corretivos para fazer a camuflagem dessa parte aqui de cima dos olhos e já servir, né, de fixador de sombra. Quando a gente aplica esse produto, ele parece que é muito quente, né, muito alaranjado, mas é só a gente espalhar bem. Agora a gente vai vir com a esponjinha que vocês vão perceber que vai dar um tom assim bem bom pra gente iniciar. E o nosso foco hoje não vai ser um olho muito forte, vai ser um olho mais marcante, com um delineado esfumado e a boca assim bem forte, é isso que eu quero. Então a gente já vai começar fazendo esse delineado com o BT Velvet preto e esses dois pincéis, um vai ser para aplicar o BT Velvet e o outro vai ser para esfumar ele. Para isso a gente vai usar um papelzinho, um pedacinho de alguma coisa, igual uma superfície retinha, igual esse aqui que eu peguei, um cartão é ótimo, algo que seja realmente reto, né, pra gente fazer todo o nosso detalhe aqui no final. Então com o primeiro pincel eu vou pegar, vou fazer a marcação que eu desejo e vou começar, ó, aplicando ele. Vai ser um delineado mesmo esfumado. Então a gente aplica, vamos trazendo aqui pra dentro. E com outro pincel a gente já vai vir esfumando isso. Você pode fazer isso no começo da maquiagem, igual eu tô fazendo, como você também pode fazer no final. Mas como o foco aqui é mais o delineado, a gente vai fazer no começo. Ó, esfumamos mais ou menos com esses pincéis. Agora para o esfumado ficar melhor ainda, a gente vai vir com os tonzinhos de marrom, né? E um pincelzinho de esfumar, fazendo toda essa bordinha. O marrom, vou utilizar essa paletinha aqui da Morphe, tem esses tonzinhos, ela é maravilhosa e tem tons quentes que a gente precisa. Então eu vou misturar esse mais escuro com esse mais claro aqui.
e começar a esfumar essa bordinha. E agora, gente, com um pincelzinho assim, ó, mais fininho de delineado mesmo, a gente vai continuar aqui esse início. Bem rentezinho aos cílios no começo e no final a gente vai continuar esfumando. É muito importante selar esse pretinho aqui do delineado para ele não escorrer, então a gente vai pegar uma sombra preta com aquele mesmo pincel que a gente demarcou o delineado, a gente vai selar aqui mais rentezinho. Volta esfumando se for necessário essas bordinhas. E agora nós vamos selar essa parte aqui de cima, que também é muito importante que isso aconteça, porque como a gente passou corretivo, se não selar, acaba ficando transferindo, né? Então a gente pode escolher selar com uma sombra mate, para ficar assim mais ou menos no tom da pele dela, ou selar com uma cintilante para dar um glowzinho. E aí aqui no caso nós vamos utilizar um bronze cintilante da paletinha da LP Beauty, e a gente também utilizou o preto dela. A gente vai fazendo a aplicação aqui do cantinho interno, levando também na diagonal aqui para trás, ó. Já vamos aproveitar esse tom, já vamos fazer a iluminação aqui abaixo da sobrancelha com ele, que aí já une aqui com o começo e fica tudo um só. E segue dando um acabamentinho aqui, ó, sempre entre uma cor e outra, para não ficar essa divisãozinha. Base do olho feita, agora a gente já vai voltar para a pele, depois a gente finaliza os olhos no final. E na pele eu vou continuar com a paletinha da MAC, nesse primeiro tomzinho aqui, para dar uma leve camuflada nessas manchinhas que ela tá, antes de vir com a base. Então a gente vai vir com um pincelzinho língua de gato, ó, aplicando mais com batidinhas, não arrastando muito, não pondo muita força, que é para o produto não sair da onde a gente precisa. A gente vai em cada uma e dando a cobertura nela. Agora a gente vai vir com as nossas bases, vou utilizar hoje a NC55 da MAC, com essa aqui da L'Oreal. A da L'Oreal é um pouco mais glow, a da MAC é um pouquinho mais seca, então as duas vão dar um match perfeito. Essa da L'Oreal, eu não sei ao certo a cor dela, depois se alguém quiser, deixa aí no comentário que eu posso procurar direitinho pra vocês. Vou fazer a misturinha ali na plaquetinha. A aplicação com a esponjinha e somente com batidinhas a gente vai fazer isso aqui tudo. Sempre que eu quero vir em algum detalhezinho, ó, eu venho com o meu pincelzinho língua de gato, principalmente nesses cantinhos assim do nariz, para que não falte produto. Às vezes a esponjinha não consegue pegar muito bem, daí esse pincelzinho aqui ele é excelente para isso. E aí voltamos com a esponjinha e batidinhas. A gente não vai fazer aplicação abaixo dos olhos, porque a gente vai usar dois tipos de corretivo. Então vamos ficar só aqui no rosto mesmo e abaixo dos olhos a gente vai já já.
Dei uma leve bronzeadinha a mais nela para uniformizar todo o tom de pele dela, porque algumas partes estavam mais escuras. Então eu gosto de fazer isso, porque já a gente vem com a iluminação e aí ela meio que já faz um contorno inverso, sem a gente precisar fazer muito contorno, sabe? Então é muito bom que você entenda isso também. É muito importante que a gente também lembre dos cantinhos, ó, vem aqui no cabelo, você pode dar uma puxadinha, puxar a base, na orelha, no pescoço, né, para que fique tudo igual. Principalmente quando a gente sobe um pouquinho o tom, é necessário que a gente dê todos esses acabamentos necessários para não parecer que a gente subiu o tom da pessoa. Mas nesse caso aqui ficou bem próximo, só um pouquinho mais alto mesmo. Então por isso que eu gosto das misturinhas, né? Em pele negra, assim, dificilmente vocês vão encontrar uma base só que dá para pessoa. Então é muito interessante que vocês tenham aí uns 3 a 4 tons de base de pele negra para conseguir fazer todas as misturinhas que vocês precisam. E usando também a colorimetria básica aí, né, no tom e no subtom da pessoa. Agora, ainda com aquela paletinha da MAC, a gente vai cobrir a parte aqui das olheiras. Primeiro a gente vai cobrir e depois a gente vai iluminar. Pode olhar lá pra cima. Então eu vou misturando, ó, os 2 primeiros tons. A gente vai aplicando aqui com o mesmo pincelzinho da base. Cuidado com o recorte que a gente fez, ó, você pode bem rentear ele, mas com muito cuidado para você não desfazer. Os corretivos de pastinha, normalmente eles são mais grossinhos sim, porém eu não gosto de diluir, porque eu acho que nessa parte fica muito bom a textura deles, e é só você ficar assim, ó, meio que passando e apertando, que você vai alterando a textura dele, deixando ele um pouquinho mais maleável. Mas a partir do momento que você dilui, perde, né, a cobertura e a textura original dele. Então eu prefiro assim. A nossa querida esponjinha, e vamos dar acabamento aqui embaixo. Bora fazer a iluminação desse rostinho. Eu separei aqui 2 corretivos. Esse aqui é o da 3, número 4. Ele é o C4, na verdade. E esse aqui é o da Letícia de Paula Full Cover LP07. Eu não tenho, assim, todos os tons de corretivos necessários, mas como eu falei pra vocês, eu tenho os tons necessários pra gente estar fazendo misturinha. Então, como vocês podem ver, ó, peguei um que é um pouco claro demais pra ela, com um que é um pouco escuro. Então, desses dois vai sair o tom ideal. Então, é muito importante que vocês entendam isso. A gente não precisa ter todos os tons. A gente pode fazer as misturinhas com os tons certos. A gente vai fazer uma iluminaçãozinha aqui no centro do rosto. O contorno do nariz em pele negra é algo que sempre gera muita polêmica, mas eu gosto de fazer porque pra mim é totalmente igual, então não muda nada. Então se eu faço em toda a pele, eu vou continuar fazendo aqui. Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer tipo contorno inverso, como a gente escureceu a base, ele já vai automaticamente nascer aqui agora na iluminação. Então a gente vai fazer os pontinhos. Ó, esse aqui ficou muito claro, então a gente vem com o que é um pouquinho mais escuro. Fizemos os pontinhos, deixa a parte dos olhos para depois, porque senão tudo seca e vira uma bagunça. Vamos vir com a esponjinha, abrindo esses tons. Então, iluminação aqui do centro do rosto espalhada, a gente vai fazer uma leve iluminação aqui também abaixo do contorno. Como eu falei para vocês, para fazer aquele contorno inverso. Então, pode virar um pouquinho assim. Essa parte não pode ficar muito clara, então eu vou vir só com esse corretivo aqui. E batidinhas. Isso é muito interessante sempre que você quer fazer em qualquer tom de pele para que o contorno fique mais realçado. Então, a gente tem que tomar cuidado só para não secar e ficar difícil de espalhar. Colocar um pouquinho do mais claro para dar um tomzinho, que eu percebi que foi necessário.
Vamos fazer agora a iluminação aqui abaixo dos olhos com os mesmos corretivos, pode olhar lá para cima. A gente vai fazer aqueles famosos tracinhos no começo e no fim. E como a gente já cobriu tudo com o corretivo anterior, a intenção agora é só iluminar mesmo. Então a quantidade é um pouco menor. Cobre toda a olheira primeiramente antes de descer. E com esse corretivo aqui a gente vai fazer o famoso triângulozinho invertido. Só que eu gosto de fazer isso com a esponjinha, porque eu sinto que se eu colocar o corretivo aqui em formato de triângulo, eu vou demorar 30 décadas para espalhar e vai ficar muito forte. Então a gente coloca normal e com a própria esponjinha a gente faz esse acabamento. Toda a cobertura da pele feita, agora a gente vai começar a dar cor, vai dar brilho, então a gente vai vir com um blush. Esse aqui, essa belezura quebrada aqui, é a paletinha da Letícia de Paula. Ela tem contorno, blush, iluminador. A gente vai utilizar esse tom de blush, que ele é um tom assim mais vinho, sabe? Vai ficar muito bom. E sobre o blush na pele negra, muita gente tem dúvida. Mas vocês podem utilizar o tom que vocês quiserem, que combinar com o modelo, de acordo com o valor tonal. Ó, por exemplo, ele é um roxo, mas ele é um roxo mais escuro. Quero usar rosa? Pode usar rosa, mas usa um rosa mais escuro. Quero usar vermelho, mas usa um vermelho ou um laranja mais escuro. Então, tudo de acordo com o tom da pele dela. Uma sujeirinha na mão básica, né, de toda maquiadora. E a gente vai vir com o pincel já pegando e já esfumando aqui nas maçãzinhas. E olha que lindo, gente, esse tom aqui, ele fica muito bonito em pele negra. Eu gosto muito. Pra gente fugir um pouco, né, do laranja tradicional que todo mundo usa. Então ele fica um roxo mais rosadinho, eu gosto bastante. Dá uma quebradinha no excesso com a nossa esponjinha, mas eu particularmente gosto de deixar mais fortezinha assim mesmo. Agora, com a mesma paletinha ó, em pozinho, a gente já vai vir fazendo o contorno, que vai ser bem levezinho. Afinal, a gente já fez isso com a iluminação, então vai ser assim, bem de leve mesmo, nos pontos de sempre, que é testa, nariz, queixo. E quando a gente faz aquela iluminação, automaticamente a gente já cria um contorno na onde ela não estava. Então isso é ótimo porque a gente diminui, né, o contorno depois. E aí, no nariz, a gente já vai fazer com esse aqui, ó, bem de levinho para não ficar muito forte. Então eu pinto a pontinha do nariz para dar uma arrebitadinha e afino o pincel e vou dando uma batidinha nos ossinhos. Que aí, com aquele meio mais claro, já vai dar um realce bem bom, sem precisar o contorno ficar forte demais também. Agora nós vamos para o iluminador. É muito importante que vocês escolham certo o iluminador para a pele negra, porque se a gente utilizar um tom muito claro, ele não vai realçar, ele vai ficar estourado. Então, assim, é claro que depende muito, né? Mas geralmente a gente usa os tons mais bronzes, assim. Mas tudo a gente tem que fazer o teste para saber qual que vai dar certo. Então, a gente vai aplicar nos pontinhos de iluminação. Se eu viesse com um dourado muito claro aqui, ele ficaria branco. Aí não daria certo. Por isso o tom mais bronze. A gente vai aqui nas laterais, os locais tradicionais mesmo do nosso contorno, ó. Do nosso iluminador, corrigindo. Pontinha do nariz, pode vir com o dedo mesmo. Ó, e essa aqui é a mão da maquiadora, ó, gente. Agora a gente vai vir para a selagem dessa pele. Essa também é uma parte que as pessoas normalmente erram muito, porque o tom de pó pode estragar tudo que a gente já fez aqui até agora, né? Então muitas pessoas falam do pó banana, mas nem sempre o pó banana é ideal, porque às vezes o tom de amarelo desse pó banana, ele é um amarelo mais claro. Então quando você coloca aqui, ele fica branco, ele fica cinzentado. Então em tons de pele mais negra assim, gosto de utilizar um pozinho mais alaranjado. Ele também vai
tentar dar uma leve acinzentada nessa pele. Por isso que a gente não deve exagerar no pó, porque senão, como eu falei, estraga tudo que a gente já fez. E para não exagerar no pó, eu vou vir fazendo a aplicação com um pincelzinho, ao invés de vir com a esponjinha. Então a gente vai dando batidinhas só na onde a gente passa normalmente, que é mais no centro do rosto. E aí ele vai selar, mas sem perder o glow dessa pele natural também, que a pele negra tem um glow muito lindo. Então a gente vai selar sem excesso. Antes de selar essa parte de baixo, ó, desmarque, é muito importante. Daí a gente vai vir com um pincelzinho um pouquinho mais firmezinho e fazer a selagem. Agora a gente vai voltar para os olhos e dar acabamento nesses olhos, fazer a parte de baixo. Vou começar o primeiro acabamento dando uma esfumadinha nesse nosso delineado esfumado que a gente fez. Então agora que a pele já tá pronta, você pode deixar ele mais alongado, você pode deixar ele mais difuso. Agora a gente vai fazer a parte inferior e eu vou fazer ela preta, mais fininha para combinar com a parte de cima. Então vamos vir com o BT Velvet novamente. Esse pincelzinho é uma dica muito boa, é o pincelzinho B907 da Macrilan. Ele é ótimo para fazer esses detalhes. A gente vai aplicar lá na linha d'água, bem devagar, bem com paciência, porque a nossa modelo ela tem o olho um pouquinho sensível. E normalmente os clientes também têm, então é necessária essa paciência aqui nessa parte. Então passa, deixa ela piscar, para um pouquinho. A gente está aplicando lá dentro e borrando um pouquinho para fora. Esfuma essas bordinhas para nossa sombra conseguir entrar aqui. Tô vindo agora com aquele tom que a gente utilizou lá em cima e por ele ser um tom bem claro, ele meio que apaga a bordinha desse preto. Então eu gosto muito disso, então a gente vai apagar para que o preto forte ele fique mesmo só lá na raiz dos cílios. Tudo com o mesmo pincelzinho, tá, gente? Esse aqui é o B907 que eu falei pra vocês. Ó, se necessário, pode vir com o mais escurinho e tenta passar bem rentezinho pra devolver essa parte escura. Com o iluminador ou Darling da MAC, a gente vai fazer um pontinho de luz ali no cantinho interno. Ele é um douradinho mais claro. A gente pode aplicar aqui no cantinho e trazer aqui levemente para o esfumado no início. Agora, com o pozinho compacto, esse aqui é o C40 da MAC, a gente vai selar aqui bem rentezinho delineado para deixar ele mais à mostra ainda. Então você vem com a esponjinha, ó, e dá carimbadinhas. Agora a gente varre esse pozinho que é um pouquinho mais claro. E aí percebam que eu até apliquei um pouquinho aqui abaixo dos olhos, que é para manter um pouquinho mais a iluminação daqui também. Isso aqui a gente não pode fazer em todo mundo, né? Porque o pó compacto a gente sabe que é um pó mais grosso. Então é interessante que você veja bem se é necessário ou não. Da mesma forma que a gente colocou, a gente também deve tirar o excesso desse pozinho.
Enquanto o cílio está sendo ali preparado com a nossa colinha, que já já eu mostro para vocês, a gente vai fazer a aplicação da máscara aqui embaixo. Pode olhar lá para cima, para que depois não fique muito incômodo para ela olhar para cima com os cílios colados. Essa máscara aqui é a máscara da T&G, da Tango, né? Que é uma máscara baratinha e excelente. De cílios, estou utilizando este aqui, ele não tem numeração, gente, mas é esses cílios do AliExpress, de cartelinha de 10 que a gente compra. Então, eu peguei um, cortei aqui o finalzinho, apliquei a colinha da Atelier Paris e agora a gente vai fazer a aplicação nos olhos. Aplico bem rentezinho. Mas sem segredo, quando você deixa a colinha secar no tanto que a gente precisa, fica muito mais fácil essa aplicação. Enquanto a nossa colinha de cílio seca completamente, a gente já vai fazendo a sobrancelha dela, que agora é a parte de finalização dessa maquiagem. De sobrancelha, eu vou utilizar a pastinha da Suellen. Essa aqui eu perdi a numeração dela, mas eu sei que ela é mais escura que a SM16. Então, a gente pode ver a cor mais escura e eu acredito que seja ela. A gente vai fazer a aplicação iniciando aqui por baixo, pela base da sobrancelha. Eu vou fazer aquele tracinho reto, como se eu estivesse delimitando ela. Feita essa parte de baixo, a gente vai fazer a parte de cima também, delimitando. Eu gosto de começar pelo arqueado dela, para que seja o nosso ponto mais forte aqui, né? E o começo seja um pouquinho mais leve. Chegou aqui na frente, ó, a gente pode jogar de baixo para cima só esfumando. Com essa sombrinha mais escura aqui da paleta, eu vou tentar dar algumas partes mais marcadas nessa sobrancelha com esse tom, que ele é um tom mais frio, então vai dar super certo. Com a mesma máscara da Tango, a gente vai dar um acabamento no cílio postiço. Pode olhar para baixo, olho aberto, isso. A gente puxa assim, ó, e vai fazendo a aplicação. Nessa maquiagem maravilhosa, a gente tem diversas opções de boca. A gente poderia só contornar e aplicar um gloss, a gente poderia aplicar um batom vermelho, um rosado, o que ficar, o que a cliente ou a modelo preferir, porque o olho é bem neutro. Mas aqui hoje eu quero ousar, então eu vou aplicar, fazer misturinha de 2 tonzinhos mais arroxeados para combinar com esse blush dela. Esses 2 tons de batom eu não utilizo em cliente, eles estão guardados aqui, gente, de muitos anos atrás, porque são tons assim que eu acho lindo, eu nunca encontrei igual, e a misturinha ficou esse tom. São batons da Bruna Tavares, a gente vai fazer a aplicação, pode fechar, nos lábios, a começar pelo contorninho. Eu acho que em pele negra fica muito bonita a gente dar esse toque de cor em alguma parte, né? Ou nos olhos, ou nos lábios. Então, hoje a gente usou mais nos lábios e eu acho que dá todo o toque final. Fazer o contorninho dessa boca bem bonito. E
finalizando aqui a boca, a nossa maquiagem está finalizada, gente. Olha que maravilhosa que essa morena não ficou. A gente fez um olho mais neutro, né, com um toquezinho de preto e a boca mais marcante. Deixei a pele mais com esse glow, realmente para ficar um viço, né, de pele saudável e bonita. Com uma maquiagem marcante, sem exageros, que assim, eu tenho certeza que a sua cliente vai adorar, como eu falei pra vocês, é só ir trocando o batom que você vai ter outras milhões de maquiagens com essa base aqui de olho.